Na semana passada eu falei um pouco sobre dor ocular e eu citei algumas das possíveis causas, situações que podem gerar dor ocular. Eu falei um pouquinho sobre ceratite, uveíte e uma crise aguda de glaucoma. Várias condições podem causar uma dor ocular. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Algumas situações que também podem causar dor nos olhos. Meu nome é Gilson e eu sou oftalmo aqui em Belo Horizonte. Para ficar mais fácil para você, eu vou falar aqui de uma situação muito comum no nosso dia a dia. Quer ver uma coisa? Uma pessoa trabalha em home office, por exemplo. Ela fica o dia inteiro no computador. E às vezes, mais de uma tela ao mesmo tempo, mais de um computador na sua frente. Anotações que precisa fazer, acompanhando tudo no celular, tudo isso ao longo do dia. E às vezes, 8, 10, 12 horas de trabalho. E aí quando acaba o trabalho, a pessoa ainda vai mexer no celular. Ou seja, ainda vai fazer uma aula online, uma faculdade, vai fazer, por exemplo, um curso de línguas. Enfim, o que eu quero mostrar para você? A pessoa passa o dia inteiro no computador e a gente sabe que isso força muito a visão. Bom, como que funciona? Se a pessoa já tem um grau alto, ela já sabe que ela não enxerga muito bem e com isso, automaticamente, ela vai mais vezes ao oftalmo do que uma pessoa, por exemplo, que acha que não tem nada. E muitas vezes passa anos sem fazer uma avaliação oftalmológica de rotina. Qual que é o ponto aqui? Se essa pessoa tem um grau pequeno, muitas vezes ela nem percebe e acaba nem sentindo que precisa de usar óculos. Só que aí começa a acontecer essa dificuldade, essa dor, esse incômodo. Muitas vezes é um peso em cima dos olhos, é uma dor de cabeça que não melhora de jeito nenhum. E aí a pessoa pensa assim, quer saber? Eu vou no neurologista porque essa dor de cabeça não me dá sossego. Muitas vezes essa dor não é neurológica, muitas vezes o que está causando todos esses sintomas, que normalmente a gente chama de sintomas astenopeicos, ou seja, esse peso nos olhos, esse desconforto, essa dor ocular, aquela dificuldade com a luz, tudo isso pode estar ligado a uma necessidade de uso de óculos. Às vezes é um pouquinho só de grau, coisa leve mesmo, e já pode acabar causando todo esse incômodo. Um pouquinho de hipermetropia ou astigmatismo já podem causar isso. Bom, agora dois pontos que eu acho muito importantes a gente citar aqui. E isso pode fazer toda a diferença. E primeiro, vê se você vai entender. Muitas vezes a pessoa acha que enxerga perfeitamente. E aí na hora que vai no oftalmo, o médico fala que a pessoa tem um grau forte, por exemplo, em um dos lados, em um dos olhos. E quase nada do outro olho. Ou seja, uma pessoa enxerga melhor de um olho do que do outro. Olha, isso acontece todo dia no consultório, todo dia. A questão é, a pessoa fica sempre com os dois olhos abertos, então ela acha que está tudo perfeito com os dois olhos. E aí, na hora que a gente faz o teste de visão, faz aquele exame de refração, como que a gente faz? A gente testa primeiro um olho do que o outro. Sempre a gente vai primeiro no olho direito e depois o esquerdo, de forma separada. E aí a gente detecta de forma precisa qual que é o grau exato da pessoa, de cada olho. Isso é muito importante. Eu vou citar para você um exemplo. Você pode até achar que é mentira minha, mas uma vez eu tive um paciente que me procurou, ele falou que pegou uma espingarda para dar um tiro na fazenda dele. Ele ia fazer tiro ao alvo. E aí, na hora de fazer a mira, de dar o tiro, na hora que ele fechou um dos olhos, ele viu que ele não enxergava direito do outro olho. Esse fato, o fato da pessoa enxergar melhor de um olho que do outro, acontece com muita frequência. Paciente que tem um grau alto em um olho só é todos os dias, então precisa examinar. E quando a gente examina, a gente faz isso, faz um olho primeiro, depois faz o outro olho. Bom, outro ponto que eu acho muito importante, que eu quero chamar a atenção aqui para você hoje, é o seguinte, esse ponto é bem simples mesmo. Quem fica na frente do computador precisa lembrar de piscar. Doutor Gilson, mas como assim, lembrar de piscar? É isso mesmo, é verdade, lembrar de piscar. Quando a gente fica muito concentrado, tipo uma leitura de um livro, ou um computador, tablet, celular, a pessoa acaba piscando menos do que o necessário. Algumas coisas do nosso organismo são mais ou menos padronizadas. Por exemplo, coisa do tipo, a gente tem uma média de batimentos cardíacos por minuto, ou seja, o nosso coração ele bate numa determinada frequência por minuto, mais ou menos em torno de 60 a 100 batimentos por minuto, mais ou menos, tudo bem? Respiração, mesma coisa. Mais ou menos entre 12 e 20 respirações por minuto. Isso é aproximado. Claro que pode variar de acordo com a capacidade respiratória da pessoa, por exemplo. Se a pessoa é um atleta, isso muda tudo, completamente. Tudo bem? E para quem tiver essa curiosidade, depois mede a frequência cardíaca e conta aqui pra gente como é que tá seus batimentos por minuto.
Bom, mas o que isso tem a ver com os olhos? Porque os nossos olhos também têm um padrão de piscar. E mais uma vez, na média, a gente pisca entre 15 e 20 vezes por minuto. E quando a gente está numa leitura prolongada, num livro, computador, durante muito tempo, a gente pisca menos do que o necessário. Interessante, né? E o fato de piscar menos faz com que acabe causando um desconforto ocular muito grande, podendo inclusive causar dor na pessoa. O ato de piscar é que vai promover a lubrificação correta. Então, qual que é a dica? Lembrar de piscar, isso é muito importante. Faz uma pausa de vez em quando, levanta, toma uma água, vai no banheiro, faz um alongamento e lembra de piscar o tempo inteiro. Claro, eu sou oftalmo, então eu entendo da parte ocular, da parte oftalmológica. Agora, em relação, por exemplo, ao melhor tipo de alongamento, tem que olhar com o especialista da área. Bom, tá vendo como que tudo está conectado? Tá tudo junto. Não tem como a gente separar o corpo humano em cada parte. Mente e físico são inseparáveis. Mente sã em corpo são. Tudo bem? E é isso. Hoje a gente falou de mais algumas causas de dor ocular. Nos próximos dias eu vou deixar mais orientações sobre esse assunto lá no Instagram. Eu tenho deixado lá todo dia alguma dica, alguma orientação, pontos importantes sobre a saúde dos nossos olhos. E de uma maneira geral, o grande ponto é, o nosso organismo é uma coisa só. O corpo humano é uma estrutura única. E isso é muito bonito. E muitas vezes, alguma coisa que está acontecendo na vida da pessoa acaba refletindo no físico, no corpo. Então a gente tem que cuidar de uma forma completa. E é isso. Um grande abraço e até o próximo.